Meus amigos, não é novidade para ninguém que quando a gente via o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, quando a gente olhava para ele no mundo, em outros países, nós víamos Donald Trump como seu amigo e também Benjamin Netanyahu de Israel como seu amigo também, como seu aliado. Eu coloquei no título desse vídeo a solidão de Bolsonaro. Bom, eu quero comentar algumas coisas que aconteceram no mundo e comentar também sobre esse assunto. Antes da gente começar, eu quero pedir o seu arravte se você gostar desse vídeo, obviamente. E também eu quero pedir uma coisa especial. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre o governo de Jair Messias Bolsonaro. Alguns especialistas já estão alertando sobre esta solidão do presidente, né? Ele estava bem conectado com os Estados Unidos, ele estava bem conectado com Israel, e nós vamos falar que ele realmente ficou aí sozinho no mundo em questão de aliados. Então comente aqui embaixo qual é a sua opinião acerca do governo Bolsonaro. Realmente, este cidadão que não é nenhum inocente na política, né? Este nosso presidente, que não é nenhum inocente na política, não é novo na política, ele tem anos, décadas de experiência política. Ou você ama o Bolsonaro ou você odeia o Bolsonaro. Obviamente, todo líder não será unânime. Então, quando a gente fala de outros governos também, com certeza o melhor governo, vamos dizer, o melhor governo do mundo, sempre vai ter pessoas que não vai gostar, vai falar mal, sempre vai ter oposição, sempre vai ter aliados. Mas eu quero falar acerca desse assunto, a solidão de Bolsonaro. Então, Bolsonaro, quando ele se elegeu presidente do Brasil, ele se aproximou muito dos Estados Unidos e ele se aproximou muito de Israel. Eu estava vendo uma entrevista com o Luiz Henrique Mandetta, eu acho que é assim o nome dele, Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da Saúde. E ele falou o seguinte, que quando foi montada a equipe de saúde do governo Bolsonaro, eles queriam se aproximar mais de países europeus, porque o Brasil até então, com toda aquele governo de esquerda, se aproximou de países como Cuba, se aproximou da Palestina, né, que não é nem não é nenhum país reconhecido, vamos assim dizer. Aí o Mandetta falou que realmente o governo queria se aproximar das potências, da Inglaterra, países da Europa e também de Israel. E não é novidade para ninguém que os três amiguinhos, sabe aqueles amiguinhos de rua que andam os três juntinhos? Nós tínhamos o Trump, que era muito aliado de Netanyahu, de Benjamin Netanyahu, e o Bolsonaro também se juntou a este grupo, né? Não é novidade que o Trump acabou saindo da presidência dos Estados Unidos para a entrada de Joe Biden, certo? Que se afastou um pouquinho, não é tão amigo do Bolsonaro assim. E também de Netanyahu, Benjamin Netanyahu, que acabou também saindo do governo de Israel como primeiro-ministro depois de 12 longos anos no comando do país. Então, se os três amiguinhos morassem na mesma rua, o Trump mudou de casa, foi para outro bairro, ficou Bolsonaro e Netanyahu. Um tempo depois, o Netanyahu saiu também da rua e ficou o Bolsonaro sozinho na rua. Então, realmente, obviamente, quando o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, assumiu Israel, certo? O governo do Brasil mandou
uma carta, mandou uma felicitação ao novo governo, tá? Este governo de Israel é um governo misto, mas Naftali Bennett, ele é de orientação direita, igual nós temos aqui o presidente Bolsonaro, igual nós temos a orientação, a ideologia política é a mesma, mas eu creio que eles não têm muita intimidade, assim como o Bolsonaro tinha com o Netanyahu. Netanyahu veio até o Brasil, houve aquele alvoroço, eu acho que o Netanyahu até se impressionou, falando: nossa, quantas pessoas que apoiam o Brasil. Se você olhar nas marchas, nas passeatas do Bolsonaro, você vai ver várias bandeiras de Israel. Isso porque nós temos a bancada evangélica junto com o Bolsonaro, né? Então, os evangélicos são os maiores apoiadores de Israel. Então, não são judeus, são evangélicos que apoiam o Estado de Israel. Então, é engraçado isso, né? Então, ainda Naftali Bennett não veio para o Brasil, não sabemos quando será, não sabemos se ele virá, até porque ele tem para ficar nesse cargo apenas 2 anos, depois vai entrar um novo primeiro-ministro em Israel, que é o Yair Lapid, do partido Yesh Atid. Yesh Atid significa há futuro, haverá um futuro. E ele é mais de centro. Então, assim, eu não sei se essa relação vai ser tão legal, vamos assim dizer, se eles vão se tornar amigos como Bolsonaro era do Trump e Bolsonaro era de Benjamin Netanyahu. Algumas pesquisas aí já estão dizendo que se a eleição fosse hoje, algo que eu não acredito, algumas pesquisas já estão dizendo que se a eleição fosse hoje, o Lula ganharia em primeiro turno. Eu não acredito nessas pesquisas. Não acredito realmente nessas pesquisas. Então, a solidão de Bolsonaro. Só o tempo dirá se ele vai se eleger, só o tempo dirá se ele ganhará novos aliados, mas o fato é que Trump e Netanyahu já saíram dessa rua e Bolsonaro ficou com a bola debaixo do braço, olhando para os lados, procurando aliados, procurando amigos. Vamos ver como isso se dará. Políticas e políticas. Muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo. Fique na paz, veja os demais vídeos, tem bastante assunto interessante aqui para você. Shalom, shalom, lehitraot, que significa shalom, shalom, e até breve. Tchau, tchau.